Flamengo eliminado e a Chapecoense apronta. Nesse vídeo daqui eu vou fazer um resumo de tudo que teve de mais importante no futebol brasileiro nesta quinta-feira, dia 14 de maio. Beleza? Basicamente se resume em Copa do Brasil e tiveram bastantes confrontos interessantes nesses jogos de volta. Jogo decidido nos pênaltis, zebras, e eu vou passar por todos estes jogos que envolveram os times brasileiros nesta quinta-feira aqui nesse vídeo. Beleza? Vamos começar já com uma grande zebra. A Chapecoense eliminou o Botafogo. Eu confesso que fico bem feliz. Não é nem pela eliminação do Botafogo, mas é pela classificação da Chapecoense. É um momento muito complicado da temporada da Chape, onde eu diria que já está praticamente rebaixado no Brasileirão e a gente não chegou nem à metade do campeonato. Existe muita margem para evolução para esse time da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, mas não vem demonstrando isso. Tanto é que algumas rodadas atrás tomou 4-1 desse próprio Botafogo jogando nessa própria Arena Condá, né? Então, de fato, foi um resultado surpreendente para mim. No jogo de ida, a Chapecoense conseguiu perder por apenas 1-0, o que foi um resultado bom, por mais que o gol tenha saído só na reta final da partida, o que deu um gosto amargo, dava para ter segurado talvez até um 0-0 no jogo de ida, onde o Anderson fez grandes defesas, o goleiro da Chapecoense, e logo depois fez grandes defesas também a derrota para o Fluminense. E aí nesse jogo de volta a Chapecoense consegue construir esse 2-0. O primeiro gol é um golaço do Marcinho, um gol muito difícil. E o segundo é o gol do Bolasie na reta final da primeira etapa. Gol importante para ele. Cada gol que ele marcar é importante para ele ir construindo confiança. Até porque acho que quando se fala em Chapecoense, o grande nome que se vem em mente é justamente o Bolasie. E Bolasie, fale como quiser. Então, cada gol que ele faz é importante para ele ir construindo essa confiança, justamente para esse time da Chapecoense ir evoluindo. E assim consegue essa zebra e elimina o Botafogo. Eu estou muito feliz com isso. Pode ser um momento de mudança de chave na temporada da Chapecoense. No Brasileirão, principalmente os jogos na Arena Condá, a Chapecoense tem que fazer valer, né? Pontuar, vencer, porque é ali que é a salvação da Chapecoense na temporada. Então, jogando em casa que vai ter que se salvar no Brasileirão e evoluir bastante seu desempenho. Eu falei da confiança da Chapecoense, então agora bora falar de confiança e Grêmio. Eu tenho um canal só sobre o Grêmio, que é o Berg e Grêmio. Lá eu vou trazer uma análise mais detalhada. Mas resumidamente, o Grêmio meteu 3-0 no Confiança, fez alguns testes, como a dobradinha do Pavon com o enamorado, que não tinha acontecido em nenhum momento nesta formação do Grêmio, pelo menos não de início com três zagueiros. O Pavon iniciou como um zagueiro pela direita, e aí o Grêmio foi fazendo mudanças. Na zaga começou o Gustavo Martins, aí no fim da primeira etapa entra o Balbuena no lugar do Martins que estava tonto, aí o Balbuena sai no intervalo, o Balbuena ficou coisa de 5 minutos em campo e foi substituído. E entrou o Kahneman. Na segunda etapa o Kahneman foi expulso. E aí o Grêmio terminou com um a menos, mas venceu por 3-0. Teve dois gols de pênalti, teve dois gols do Brett White, o William entrou voando. Enfim, eu vou fazer a análise desse jogo no BR Grêmio, beleza? Aí a gente passa para Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, confronto que ficou no 0-0, foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Atlético Paranaense venceu por 4-1. Vale destacar o confronto extremamente equilibrado, o jogo de ida ficou 0-0, esse jogo de volta 0-0 também. O Goianiense que faz uma Série B ruim, tá na parte de baixo da tabela. E me surpreendeu principalmente o fato de, lá no jogo de ida, lá no Paraná, ter arrancado um empate. Nesse jogo de volta, acho que já era mais esperado essa dificuldade que o Furacão teria. Mas nos pênaltis, o Atlético Paranaense consegue se classificar. Uma temporada que foi meio frustrante no Campeonato Paranaense. Até porque foi frustrante para os dois grandes do Paraná, tanto para o Curitiba, tanto para o Atlético Paranaense. Final foi entre Operário e Londrina, e o Operário foi o campeão. Mas desde o início do Brasileirão, o Atlético e o seu rival, o Curitiba, estão muito bem. Acaba que o Curitiba entrou em um momento de muita oscilação agora e está pesando bastante os resultados em que o Curitiba não consegue fazer em casa. O Curitiba simplesmente não consegue vencer no Couto Pereira. E era para ser uma grande força desse time. É porque fora de casa o Curitiba é muito forte, né? Já o Atlético Paranaense é o oposto. Jogando em casa é muito forte, fora de casa é aquele padrão de anos para cá, desde que tem principalmente o gramado sintético. É um time que em casa é muito forte e fora de casa às vezes sofre dificuldades.
E esse ano de novo vem acontecendo isso. Se o Atlético Paranaense em algum momento conseguir uma constante de continuar sendo um excelente mandante como é, e daqui a pouco ter resultados bons também fora de casa, vai ser um time que vai brigar por título em tudo. Porque de fato o mando de campo do Atlético é sempre muito forte. Acaba que nesse confronto não fez efeito, 2 jogos em 0-0, mas nos pênaltis o Atlético Paranaense passa. O Corinthians venceu novamente por 1-0 o Barra. O jogo de ida já tinha sido 1-0 o gol do Lingard na reta final da primeira etapa naquele jogo que foi na ressacada. Nesse jogo de volta, o gol saiu com 39 da segunda etapa. O Barra conseguiu fazer um jogo competitivo, confesso que me surpreendeu. Eu imaginava um confronto equilibrado, mas imaginando que o Barra aprontasse no jogo dentro de casa. E não aconteceu. O Corinthians venceu o jogo de ida, mesmo poupando jogadores. E aí nesse jogo de volta eu achava que depois do Corinthians já ter vencido em Santa Catarina, seria um jogo mais tranquilo. Mas mesmo assim o Barra conseguiu ser competitivo e conseguiu arrastar um 0-0, precisando de apenas um golzinho ao longo do jogo quase que inteiro para levar para pênaltis. E na reta final o Yuri Alberto fez o gol para dar uma tranquilidade para o Corinthians e garantir assim a classificação. Mas isso não apaga em nada a temporada que o Barra vem fazendo, a temporada e os anos que o Barra vem tendo. Atual campeão da Série D, atual campeão do Campeonato Catarinense, na Copa do Brasil eliminou o América Mineiro, deu trabalho para o Corinthians, neste momento está na Série C, então é um time em ampla ascensão o Barra. CRB e Fortaleza ficaram no 0-0. O Fortaleza tinha ganhado o jogo de ida por 2-1, com isso passa de fase. Fortaleza que está entrando em um bom momento de alguns jogos para cá, no topo da tabela da Série B, avança agora de fase na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste está passando de fase também, então passou no sufoco, né, na primeira fase. Então é um Fortaleza que vem evoluindo. E aí, eu confesso que eu fiquei muito feliz. O Vitória eliminou o Flamengo. Eu vou ser bem sincero, eu não gosto do Flamengo. Eu torço para o Grêmio, mas eu gosto menos do Flamengo do que do Inter, por exemplo. Eu não vou falar que eu odeio, porque odiar é uma palavra muito forte. Isso, quando a gente fala que odeia alguma coisa, é porque a gente tem um sentimento muito forte por algo. E eu não sinto nada nem pelo Flamengo nem pelo Inter. Mas eu não gosto dessas duas equipes e eu gosto menos ainda do Flamengo do que do Inter. Por incrível que pareça, por mais que eu torça para o Grêmio. Acho que pelo contexto de eu morar em Brasília, existe muito mais torcedores do Flamengo do que do Inter e acaba que o torcedor flamenguista, com todo respeito, tem muitos que são meio chatos. Então, eu tenho essa certa antipatia em relação ao Flamengo. E dentro do jogo, vale destacar, eu vou fazer análise desse jogo e trazer individualmente aqui no canal. Então não vou aprofundar tanto aqui, porque eu vou trazer. Mas resumidamente, o Eric faz um golaço absurdo, mais um deles. Precisa se destacar o que o Eric vem jogando, tá? Eu diria que é o Olise brasileiro nessa temporada. Toda partida, todo jogo, o Eric faz a mesma jogada. Pega essa bola pela ponta direita, corta para a perna esquerda e chuta na gaveta. Já teve um gol, acho que foi na Copa do Nordeste, algumas semanas atrás, foi muito parecido com esse primeiro gol, cara. Ele já fez alguns gols muito parecidos com esse nessa temporada. Pega a bola pela ponta direita e corta pro meio e chuta na gaveta. E essa daqui ainda bate no travessão. Indefensável. Um golaço absurdo do Eric. Cara, é porque o Eric joga no Vitória. O Vitória é um time que não tem tanta mídia em cenário nacional. Se o Eric jogasse no Flamengo e ficasse fazendo essa mesma quantidade e o jeito que ele tá fazendo esses gols, o cara já tava na seleção brasileira. Essa aqui é a real. Mas o que o Eric tá jogando é uma barbaridade. E aí na segunda etapa, na base de bola parada, o Luan Cândido faz um gol. Eu torço pro Grêmio, o Luan Cândido no Grêmio não consigo ir muito bem. Eu acho que é porque teve um jogo do Grêmio contra o Atlético que ele foi muito mal sendo expulso. E depois daquele jogo em diante, em que o Grêmio passou pelo Atlético somente nos pênaltis na Copa do Brasil, o Luan Cândido foi escanteado e nunca mais jogou. Tanto é que no ano passado o Grêmio liberou ele e ele foi pro Sport, inclusive. Mas quando ele jogou, eu gostei dele. Nos jogos iniciais dele, joga de zagueiro, joga de lateral esquerdo, é habilidoso, é alto, é rápido. Então é um cara que tem bastante capacidade técnica e consegue mesclar isso, de defender bem e contribuir no ataque também. No Grêmio, não sei dizer exatamente o que faltou, mas o estopim do escanteamento dele no Grêmio foi o jogo em que ele foi expulso contra o Atlético, que poderia custar a continuidade do Grêmio na Copa do Brasil, que depois até acabou passando vergonha sendo eliminado pelo CSA.
fase do Grêmio de anos pra cá não é fácil não. Mas enfim, o Luan Cândido assim faz o gol da classificação do Vitória. Em questão de futebol brasileiro é isso, se resumiu em Copa do Brasil. E aí eu quero destacar o seguinte, eu tenho o R42 Futebol, que é o meu canal sobre futebol internacional. Então este resumo, como eu trouxe aqui no 21 Futebol Clube olhando para o futebol brasileiro, eu também trago olhando para o futebol internacional lá no R42 Futebol. Então fica essa sugestão para depois você dar uma passadinha por lá. Beleza? No geral é isso. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!